Oi, irmão Lee, você veio. Oi. Rápido, hein? Minha boca está cheia de areia. Hoje há muita areia no ar. Nem me fale. O sol está até sumindo. Quase me perdi no caminho. Os dias não são bons. Só vento Pois e é. areia. Anda, entre em louco. Tá. Vamos continuar discutindo o tema do retorno do Senhor. Tá bom. Desta vez, Deus John, aparece você em dois veio. estágios. Preste atenção. No primeiro estágio, ele vem e opera em segredo antes das catástrofes. Ele se torna carne antes das catástrofes. No segundo estágio, ele aparece nas nuvens após as catástrofes. A linha divisória entre esses dois estágios são as grandes catástrofes. A linha divisória são as grandes catástrofes. Como isso pode ser? Há algum significado em Deus vir e operar secretamente antes das catástrofes? Existe uma ligação entre Deus se tornar carne e as catástrofes? Será que existe? Nós temos visto muitas catástrofes, como secas e tempestades de areia durante todo o ano. Não são ocorrências comuns? É verdade. E elas não impactaram nossa crença no Senhor. As catástrofes podem afetar a obra de Deus. Deus vem antes das catástrofes porque ele tem medo do impacto delas. De jeito nenhum. As catástrofes não vêm de Deus? É isso mesmo. Já que todos estão perguntando sobre as catástrofes, agora nós vamos discutir o que são as catástrofes. Precisamos mesmo discutir isso. É isso aí. Todos sabem o que são catástrofes. Até as crianças sabem. Isso mesmo. Como terremotos, enchentes e erupções vulcânicas. Pragas, fomes. Tudo isso não são catástrofes? As catástrofes estão ocorrendo com frequência maior. Diz que o Senhor voltou antes das catástrofes, mas ninguém o viu. As catástrofes a que vocês se referem são diferentes dessas. Além dessas catástrofes, há catástrofes diferentes e maiores? Será que tem? Sua interpretação do que são catástrofes é diferente da nossa? Tem razão. É diferente mesmo. E que é diferente? Como assim? As catástrofes que vocês estão citando são desastres naturais. Desastres naturais? Esses desastres naturais são diferentes das catástrofes relacionadas à vinda de Deus encarnado, antes das catástrofes. Mas qual é a diferença? Diferença. Coisas como terremotos, enchentes, secas, fomes, guerras e até pragas. Todas são desastres naturais, desde o início da humanidade. As catástrofes de que Deus fala são a grande tribulação em Mateus. Porque haverá então uma tribulação tão grande como nunca houve desde o princípio do mundo até agora. Nem tampouco há de haver. Aqui, tribulação se refere às catástrofes. Essas grandes catástrofes não são os desastres naturais que vocês imaginam. O quê? O quê? As grandes que a gente não catástrofes sabe. não são como terremotos, enchentes ou guerras? Eu quero Acho saber que isso essas são direito catástrofes agora. muito grandes. Sim, já são catástrofes muito grandes. Vocês acham que são catástrofes muito grandes? Claro que sim. São menores do que as mencionadas por Deus. Elas são menores? São apenas desastres naturais. Nos conte logo. Você pode nos explicar qual é a diferença entre uma coisa e outra? Isso mesmo. Qual é a Os diferença? desastres naturais afetam apenas as pessoas que estão por perto. Depois de um tempo, eles passam e as pessoas podem voltar à vida normal. E se as pessoas saírem dessa área e forem para algum lugar onde não haja desastre, poderão viver como antes. A humanidade não sobreviveu até agora neste planeta onde os desastres naturais ocorrem o tempo todo? Portanto, apesar de eles sempre terem acompanhado a humanidade, nunca impactaram a sobrevivência da humanidade. Isso é verdade. Mas as grandes catástrofes são diferentes. Primeiro, nós sabemos que a Bíblia nos diz que as grandes catástrofes não têm precedentes desde o início do mundo até hoje. Claramente, não são os desastres naturais dos quais costumamos falar. Além disso, os desastres naturais não podem impactar a sobrevivência da humanidade. Essas grandes catástrofes são diferentes. Elas decidirão a sobrevivência da humanidade. E nossa sobrevivência está ligada à sobrevivência da Terra. Enquanto a Terra existe, a humanidade pode sobreviver. Se a Terra for destruída, a humanidade perderá o lar que habita e então ela estará condenada à extinção. Portanto, a sobrevivência da Terra determina se a humanidade pode continuar existindo. A sobrevivência da Terra. Quanto mais vocês falam, mais me confundem. O que a Terra tem a ver com as grandes catástrofes que vocês mencionaram? O que isso tem a ver com Deus operando em segredo? Pois é, eu não vejo a ligação. Esperem um pouco. Vamos analisar.
Toda obra de Deus é um mistério. Ela não pode ser explicada em uma ou duas frases. Se entender as grandes catástrofes, saberá por que Deus escolheu vir e operar em segredo antes delas. Então explique. Do que a humanidade depende para se reproduzir neste mundo e para viver dessa forma, geração após geração. Do quê? Vamos deixar de lado a soberania e a provisão de Deus e falar sobre a Terra, o lar do qual a humanidade depende para sobreviver. Este lar fornece um fluxo constante de condições necessárias para a sobrevivência da humanidade. Por exemplo, luz solar, ar puro, água, solo, comida e vários outros recursos para a sobrevivência da humanidade. Para a humanidade, os diversos recursos fornecidos pela Terra são ilimitados e inesgotáveis. Enquanto a Terra existir, a humanidade nunca precisará se preocupar com sua sobrevivência. Assim, a humanidade inconscientemente vê a Terra como sua mãe e a chama de Mãe Terra. Sim, Mãe Terra. Agora, a Mãe Terra está muito encrencada. O quê? Está grande encrencada. A Mãe Terra já está irreconhecível e perdeu sua forma original. Sua sobrevivência está em perigo. Ela não é o planeta ilimitado e inesgotável que já foi no passado. Nem é mais o planeta que conseguia fornecer um fluxo contínuo dos recursos necessários para a sobrevivência da humanidade. O que há de errado com a Eu Terra? não sei. O que isso significa? Como assim? Quando falamos sobre as condições de vida na Terra, precisamos mencionar as várias catástrofes que a humanidade enfrenta atualmente. Ei, não disse que são desastres naturais que não têm nada a ver com as grandes catástrofes? Para que falar delas? As catástrofes que a humanidade enfrenta atualmente não são desastres naturais. Ah, sério? Eles sempre têm uma resposta. Vamos falar disso em termos de alguns aspectos importantes que conhecemos. O que a Terra, o lar onde nós vivemos, está enfrentando agora? O que está enfrentando? Primeiro, existe um problema com o solo da Terra. Com o solo? E segundo, a vegetação da Terra foi severamente danificada. Danos à vegetação. E em terceiro... O terceiro é... Água. Ah, certo. Todos os corpos d'água, isto é, rios, lagos, mares e lençóis freáticos, foram poluídos. A água está amarga. E em quarto, há um problema sério acontecendo com as geleiras polares. Sabe o que isso tem a ver com Também não há algo errado com a cadeia alimentar? Ah, mas é claro. E em quinto, a cadeia alimentar foi quebrada. A cadeia alimentar foi quebrada? Ei, nós não esquecemos alguma coisa? Ah, o clima. O clima claramente piorou. Todo mundo consegue perceber isso. Certo, é isso mesmo. E o sexto e último, as anomalias climáticas. As anomalias climáticas contam como um tipo de grande catástrofe. Por que mencionam essas coisas enquanto pregam? Eles não estão fugindo do tema? Por que eles fazem isso? Tudo Eu queria isso muito não entender. são coisas da natureza. Qual é a diferença para os desastres naturais? Sim, isso. Essas são as grandes catástrofes? Sim, como podem ser as grandes catástrofes? Irmãos e irmãs, Tem mesmo. essa é uma pergunta séria. Vamos acalmar o coração. Esses tópicos estão relacionados às grandes catástrofes que comunicamos hoje. Então diga logo. Vamos falar sobre o primeiro problema que a Terra enfrenta: o solo. Qual é o problema com o solo? Vejam, quando algo dá errado com o solo, isso é grave. Todo mundo sabe o que o solo significa para todos nós? O que significa? Todo mundo sabe disso. Tem a ver com o plantio e com a comida. É, isso mesmo. Está relacionado à comida e, portanto, à sobrevivência. Olha, prestem atenção. Atualmente, grandes partes do solo da Terra estão passando por arenização, degradação e desertificação. Cada vez mais, o solo está se degradando e se deteriorando. E não pode ser cultivado nem usado para pastagem.
Agora, 1/4 do solo da Terra já se transformou em deserto. Isso é equivalente à área da Rússia, do Canadá e da China, que são considerados os 3 maiores países do mundo inteiro. Não é possível. Uma área tão grande. Quanto tempo leva para 1 centímetro do solo ser formado? Quanto tempo? Dizem que mais de 1000 anos. 1000 anos? Mais de 1000 anos depois? Quem consegue viver tanto assim? É muito difícil restaurar o solo degradado. E essa situação está piorando cada vez mais. Porque a humanidade não para de explorar e cultivar a terra de forma excessiva. Então, considerando a situação atual, a arenização e a degradação do solo não vão ser interrompidas. E ainda terá outra consequência mais assustadora. Que consequência? A extensão do solo, que está sofrendo arenização, degradação e desertificação, continuará aumentando. Continuará aumentando? E pior ainda, essa degradação é irreversível. É irreversível. O que significa irreversível? Que isso não pode ser desfeito nem restaurado. O quê? Como assim? Não é possível. Meu Deus, não pode ser desfeito. Pode ser revertido. E o que acontece com os humanos que vivem nesse solo? Em um futuro próximo, todos eles irão morrer de fome, devido à escassez de alimentos. Ai, meu Deus do céu. Sério? Eu acredito nisso. A gente não está em seca há muitos anos. Tempestades de areia são um fenômeno comum. Pequim logo estará coberta de areia. Sim. Uma fome pode ocorrer de repente. Pensem um pouco nisso. Quem tem comida guardada? Ninguém tem muita comida guardada. Só o bastante para sobreviver. Isso é verdade. Sim. Certo. A arenização, a degradação e a desertificação do solo são irreversíveis. Tanto para a Terra como para nós, humanos, essa catástrofe é devastadora e sem precedentes. Digam-me, isso não pode ser chamado de uma grande catástrofe? Será que a gente pode Isso é chamar de uma terrível. grande É catástrofe? uma grande catástrofe. Isso não é diferente de um desastre natural? É sim. É sim. No máximo, os desastres naturais conseguem tirar a vida de uma parte da população. Já as grandes catástrofes podem destruir a Terra e tirar a vida de todos os seres humanos. Digam-me, elas não são grandes? São muito grandes. São muito grandes. São muito grandes. Eles têm razão. Ei, o que você acha? Eu não posso convencê-lo, mas outra pessoa pode. Não se convence. Ah, tá bom. A grande catástrofe Eles ainda da não terminaram. desertificação do solo basta para colocar em risco a sobrevivência de 1 bilhão de pessoas no mundo inteiro e condená-las a perecer em um futuro próximo.